Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, empenhados em ajudar todos que nos procuram, empenhados em passar da melhor forma possível as informações que vêm da espiritualidade, como sempre agradecendo a todos vocês que sempre se encontram aqui com a gente. Para mim, vocês podem se achar abraçados e beijados por mim, pela a gratificação do meu coração é o que vocês colocam aí nesses comentários, que vocês me amam, que vocês querem a minha presença. Quer coisa melhor do que isso, pessoal? Não tem coisa melhor, Então a gente agradece em primeira mão, em primeiro de tudo, a espiritualidade amiga que está sempre envolvendo a gente com aquele carinho, com aquele afeto, nos abençoando de todas as formas. E eu quero dizer a vocês que já estão me perguntando sobre o desencarne, do Gugu, Eu creio, gente, olha só, que é o seguinte, eu já disse a vocês que quando a pessoa faz, o desencarne, que desencarna o do corpo físico, ela passa por um momento de turbulência espiritual. Até porque quem não se havia doente, porque eu já expliquei em outros vídeos, os que estão doentes de longo tempo, eles já vão sentindo, a diferença entre o mundo da terceira dimensão e da quarta dimensão, porque eu já falei que quem dorme ou morre vai para a quarta dimensão, Então, o que acontece? O espírito de longas datas de doenças, longas, prolongadas, mesmo de sofrimento, ele fica metade na terceira dimensão e metade na quarta dimensão. Geralmente, quem está em estado de coma, que vive entubado nos hospitais, ele fica metade, ele não fica totalmente lúcido, Ele não está lúcido, ele fica praticamente com o pé mais do lado de lá do que do lado de cá. Vocês estão compreendendo? Mas quando é por acidente doméstico, como foi o caso do Gugu, como é por acidente de automobilístico, tiro, agressões, e qualquer outra forma de morte rápida, morte violenta, aí já é mais complicado, Os infartos também estão nesse tipo aí, de mortes rápidas. Então o espírito ele leva um tempo para se situar, se adequar à quarta dimensão. Por quê? Porque ele não esperava por aquilo, Ele não esperava, estava na sua programação, A do Gugu também estava na programação dele, Tem um motivo, ele teve que subir ali, uma altura daquela que é incabível, É inconcebível você pensar que uma pessoa daquela, que tem posses, teria que subir ele próprio ali para mexer no ar-condicionado, Já teve um outro noticiário que falou que ele foi acertar uma árvore de Natal. Os outros estão dizendo que foi ar-condicionado. Mas mesmo assim, foi um motivo. Aquilo foi só uma desculpa, não é? Porque um homem daquele, abastado financeiramente, não ter alguém para fazer aquilo para ele, vocês vejam como são as situações, Como são as desculpas do dia a dia, As desculpas da morte, como dizem. São essas, porque ele teria que passar por aquilo. Vocês estão compreendendo? Ele teria que passar. Então, vocês vejam que a gente não sabe a situação, no momento, como ele está, não é? A gente não sabe. A gente sabe que ele pode, sendo uma pessoa boa, como todos estão falando aí, os amigos, conhecidos, que estão falando que ele era uma ótima pessoa. Então, eu creio que ele esteja bem. Eu creio, pelos meus estudos, pelas minhas experiências, pelas minhas informações, eu creio que ele esteja muito bem, amparado, tá? Eu creio que já devam ter dado, eles sabiam, os mentores dele, Já sabiam que ia isso acontecer, E então, eles cumpriram aquela programação para ele. Vocês estão compreendendo? Eles cumpriram aquela programação. Eles fizeram ele subir ali. Eles fizeram, porque eles têm que cumprir, certo? Eles são os mentores, os amparadores, mas têm que fazer tudo aquele reboliço para aquela pessoa. Quando também passa uma pessoa e cai uma laje, como eu vi também ontem um repórter. Eu passei de canal, estava lá. A moça morreu porque ela ia passando numa laje lá, acho que numa loja, de um shopping lá, caiu em cima dela. Quer dizer, exatamente quando ela passou ali. Então são acidentes, que o espírito desencarna de um segundo para o outro. Acidentes coletivos, acidentes de carro, de avião, do que mais for, moto, o que for.
né? Acidentes domésticos, como foi o dele, como eu acabei de falar. Então, isso aí, o espírito ele fica tipo que atordoado. Vai depender do seu grau moral, ético, do que tratava aqui na Terra, para que aquele espírito tenha um socorro urgente, ou seja, de ser retirado dali, né, e ser levado para ambientes propícios no mundo astral. Né? Vai passar primeiro pelo mundo astral, para depois passar para o mundo espiritual. Então, como todos estão dizendo que ele era muito boa pessoa, eu não conhecia pessoalmente, mas estão dizendo, então eu creio que ele já deva estar amparado. O pessoal que já está me ligando, mandando e-mail, perguntando aí mesmo no WhatsApp, como é que o Gugu está. E sobre aquelas crianças, né, o menino Bernardo e a Isabela Nardoni, o menino Bernardo, esqueci o sobrenome agora, me falha a memória, e a menina Isabela Nardoni, eles tinham que passar por tudo aquilo resgate. Tudo é resgate, pessoal. Eu já falei em vários vídeos que nada mais aqui na Terra me assusta, porque tudo aqui na Terra é resgate, tudo. Nós estamos vivendo a transição planetária, tá? Se eu já falei, se aquele mar ali invadir para cá agora, para mim não vai me assustar, porque tudo para mim é uma questão de, vamos dizer assim, de cumprir as leis naturais. Tudo para mim agora é assim. Antigamente eu pensava de outra forma. Antigamente eu poderia pensar até como a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo. Mas de uns tempos para cá não. De uns tempos para cá eu já percebi que as leis naturais, elas são fixas, imutáveis. Ninguém muda as leis naturais. Nós temos que seguir pela trilha do bem. Só isso que nós temos que seguir. Ok, pessoal? Então tudo é resgate. Os cantores sertanejos, o pessoal que está me perguntando dos mesmos espíritos, nós temos que dar um tempo, tá? Espíritos assim que foram em acidente, Gabriel Diniz e tudo mais, nós temos que aguardar. Eu já falei que tem que passar mais de um ano, para que a gente saiba exatamente onde eles estão, ok? Aí eu prometo a vocês que a gente vai procurar saber e ver se a gente tem autorização para saber disso, tá bom, pessoal? Nós vamos falar aqui nas questões 473 e 474, tá? Que fala sobre se um espírito pode adentrar no corpo de outro, tá? Se pode adentrar e se apossar, a verdadeira possessão. Nós vamos falar aqui. Então, a questão 473 do Livro dos Espíritos é a seguinte: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado naquele corpo? E a resposta dos espíritos é a seguinte: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Ele só se identifica com esse grifo aí, só se identifica com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, não adianta. O termo onde está, o tempo onde está, daquela forma, daquele termo que os mentores colocaram, o tempo necessário para que aquele espírito esteja naquele corpo, outro não entra, a não ser que seja por uma ordem muito grande, muito severa vindo da espiritualidade. Então ele fica atuando por qualidades iguais ou defeitos iguais, mas nunca por uma questão, né, de que ele tomou a posse do outro. Vocês estão compreendendo? Então, na questão 474, diz o seguinte: desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência do outro espírito, de modo que se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de se voltar da sua vontade, vir a achar-se de certa maneira paralisada? Aí a resposta é sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Então, as verdadeiras possessividades numa pessoa são essas, né? A pessoa se acha tão subjugada, né? Essa é a subjugação, que ela acha que ela é o outro. Ela acha, essa que está encarnada, ela acha que ela é o outro, mas na verdade
Quem está sempre atuando é o verdadeiro espírito que está reencarnado. Vocês estão entendendo? Então, mas é preciso saibas que essa denominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre a consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico do que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Então vocês veem que os possessos, os verdadeiros possessos, são esses espíritos, né? São esses espíritos que pensam, né? Deram tanta entrada no seu campo mental para esse outro tipo de entidade que se acha que é o outro, mas na verdade o outro atua, né, paralelo com ele. Vocês estão compreendendo? É paralelo ali, do ladinho. Mas nunca ele toma o espírito do outro, tá? Ele não toma o espírito do que está reencarnado. O reencarnado é que dá campo mental para que aquele espírito atue ali, né? E faça das suas mazelas, né? Haja conforme ele quer, fale no seu ouvido, como eu tenho clientes que já ouviam, né? Coisas, entidades falando no ouvido, porque a mediunidade também está desequilibrada, né? E são esquizofrênicos, que vê espíritos na frente, não equilibra a mediunidade, então chega a um ponto que fica nessa situação, né? Mas que pode ser mudada, tá? Essa situação ela pode ser mudada, com certeza, tá bom, pessoal? Então, quem vê espírito tem medo de dormir, né? Quem ouve espíritos está, de certo, a princípio, com a mediunidade desequilibrada, deve ter uma mediunidade muito forte, ela está desequilibrada, até de uns certos processos, e esses espíritos, eles vêm até por uma afinidade, pelo medo da pessoa, a pessoa fica em pânico mesmo, né? O pânico é total, é tamanho, que ela acha até que está vendo alguma coisa, né, devido à mediunidade também, que está bloqueada, o campo bioenergético está totalmente desequilibrado, os chakras estão fracos, né, todos desalinhados. Então, é assim que as pessoas sentem e pensam às vezes que são espíritos, né, e às vezes nem são, é o próprio campo mental, né, pelas larvas astrais que a própria pessoa produz, cria no seu campo mental, que isso faz acontecer. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês entrem aí no comentário, façam um comentário sempre no último vídeo, que esta semana é este aqui que eu estou colocando. Qualquer comentário vocês coloquem aqui. Namastê para todos. Fiquem com Deus, na paz, muita saúde. Não esqueçam das nossas doações para o Natal. A conta está aí, a conta da doação, tá? Que nós estamos, passando um dobrado para ajudar as entidades carentes que a gente sempre ajuda, tá? Fiquem com Deus, muita paz, muita proteção, carinho a todos vocês. Obrigado pelos likes, obrigado por vocês estarem conosco e vocês estão no nosso caderno das orações. Fiquem na paz. Beijo, pessoal. Até a próxima.